Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos mais numa live. Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa noite nós vamos ter nosso culto de Terça da Fé, amém? É um culto que nós estamos, o pastor Daniel pediu para mim estar trazendo a palavra nessa noite. O intuito de nós estarmos alimentando da palavra do Senhor e nesse momento que nós estamos vivendo, também está alimentando a nossa fé, amém? E para nós estarmos dando início nesse culto, quero estar pedindo para que você que está aí, feche seus olhos, amém? Onde você estiver, vamos estar levando uma palavra de oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Paizinho querido Senhor Deus, Pai, quero te louvar, Pai, nós te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. Pai, que Deus esteja abençoando, Papai, nossas vidas nessa noite. Pai, que o Senhor venha estar ministrando, Deus, através da Tua palavra, aos nossos corações, Pai. Nós te damos graça, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão nosso que está assistindo agora, neste momento. Abençoa, Papai, cada lar, cada família, Deus, Pai. Coloca os anjos do Senhor para estar acampando ao redor, guardando e livrando de todo mal. Nós levamos esse culto ao Senhor, só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia, amém? Vamos estar tendo um momento de louvor e adoração ao Senhor. Nada vai nos separar. Mesmo se eu me abalar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Mas teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a
eu sei que me amas, pois tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, mas teu amor não falha. Mas teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, mas teu amor não falha. Aleluia, teu amor não falha. Amém. Feche seus olhos agora onde você está neste momento, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Onde você estiver agora, você possa estar fechando seus olhos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Deus. Como é bom nós podermos estar adorando ao Senhor, amém? Quero agradecer a presença do Jaison e da Cláudia aqui, que veio estar participando conosco dessa live. Deus possa estar abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, amém? Meus amados, desculpa aí que
A gente ainda está pegando o jeito de muitas coisas aqui, da live e tudo mais. Desculpa pela iluminação aí também, tá? Mas vamos dar continuidade. Amém? Bom, como eu disse, o nome desse culto que nós estamos dando é Terça da Fé. Amém? E é muito bacana porque nós vamos estar trazendo palavra para aumentar a nossa fé, para alimentar a nossa fé. Que nesse período que nós como cristãos, nós temos que estar tomando um zelo, um certo cuidado, amém? E nos alimentar da palavra e tudo mais. E uma coisa muito interessante que agora que a gente tem que ficar mais em casa, né? Nós conseguimos ter um momento mais precioso a sós com o Senhor. E aconteceu uma coisa muito interessante que nesse período que eu estou em casa, mas com as crianças, né? E a gente começou a observar certas coisas dos nossos filhos. Eu pude ver também assim o Daniel dando seus primeiros passos, né? Tendo ali uma atitude, né, de coragem. Eu creio assim, quando a gente dá nossos primeiros passos rumo ao Senhor Jesus Cristo, rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo, são passos de atitude, amém? E Deus tem ministrado muito sobre a minha vida, né? Sobre a gente ter atitude, força, firmeza e coragem nesses dias. Eu quero estar lendo Provérbios 23, 7, que diz assim: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Nós aprendemos que aquilo que pensamos, aquilo que está dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, se reflete nas nossas ações. E nós precisamos saber disto. Nós não podemos mudar a sociedade, não podemos mudar. Eu não posso mudar a Dani, você não pode, você que é esposa, você não pode mudar o seu marido, você não consegue. Nós não conseguimos mudar as leis do país. A única coisa que nós conseguimos mudar é nós mesmos, é as nossas atitudes. E quando nós mudamos, por causa da palavra de Deus, todas as coisas do teu universo, das coisas que estão em torno de você, começam a mudar também. Em Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Onde Jesus passava, as coisas ao seu redor começavam a mudar. E muitas vezes na palavra do Senhor nós encontramos palavras, sentimentos ou a mente de Cristo. Mas eu quero pedir para que você, nesse momento que nós formos estar meditando na palavra, nos próximos versículos, nós vamos trocar uma palavrinha, a palavra mente por atitude, amém? Nós vamos fazer esse pequeno trato, beleza? Toda vez que estiver aqui mente, eu vou ler como se estivesse escrito atitude, amém? Para você ver como tem o mesmo significado. Valeu. Melhorou aí? Bacana. Então vamos lá. Paulo, ele escrevendo aos Romanos em capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, mas transformais pela renovação da vossa atitude, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, portanto, aqui nós devemos nos transformar, amém? Nós devemos mudar nossos pensamentos. Mas uma coisa muito interessante, né, que não só os nossos pensamentos, como nós trocamos a palavra aqui, a renovação da vossa mente, mas nós devemos também mudar a renovação das nossas atitudes, amém? Não basta somente nós querermos algo ou pensarmos, termos uma mente de Cristo, sendo que as nossas atitudes não são como a de Cristo. Amém? Então nós temos que ter atitudes como a de Cristo. Então, especialmente nós que estamos aí enfrentando adversidades, amém? Enfrentando lutas, né? Enfrentando situações que muitas vezes chegam na nossa vida
e que é Satanás. Ele insiste em manter a força contra nós, amém? Mas nós devemos ter posicionamento. Nós precisamos mudar nossas atitudes em meio às lutas, em meio às guerras. Vamos ler também Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja a mente, tem mais uma palavra mente, pois vamos lá. Tu conservarás em paz cuja a atitude está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Então, Deus ele nos conservará a nossa paz, se nas nossas atitudes estivermos firmes nele. Deus ele conservará a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, se as suas atitudes ser do Senhor. Aqui fala a palavra mente, amém? Mas nós não devemos somente ter a mente de Cristo, mas nós devemos também ter atitude. Uma coisa que nós podemos observar, que aonde Jesus ele passava, por onde Jesus ele estava passando, ele transformava aquele ambiente, por causa das atitudes que ele tinha. Em 1 Coríntios capítulo 2, 16, Paulo, ele diz assim: pois quem conheceu a atitude do Senhor, que possa instruir. Nós, porém, temos a atitude de Cristo. Aqui, então, toda vez que eu estou falando a palavra atitude é mente. O versículo original ele fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, quem conheceu a atitude de Cristo, pode instruir. Mas nós temos também a atitude de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos pensar junto alguma coisa bem prática, para a gente estar colocando aqui, para mim estar dando um exemplo. Você sabe que o mundo, ele passa por diferentes mudanças, amém? Hoje as coisas mudaram no mundo, né? O mundo ele passa por evolução, o sistema desse mundo ele tem trazido grandes mudanças no nosso lar, na nossa família. Hoje nós vemos como que tem cada vez mais envenenado o lar, sabe? Cada vez mais as famílias têm perdido o sentido de estar sentando juntos, se alimentando, tendo um momento de comunhão. Hoje o mundo ele tem feito casamentos durarem muito pouco. As pessoas não dão valor na aliança de um casamento. Hoje o mundo ele tem destruído relações entre pais e filhos. Então o mundo ele está passando por uma evolução e ele está destruindo sonhos, ele está destruindo esperança de muitas pessoas. Sabe, hoje a gente vê com toda essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, muitas pessoas desistindo de sonhos, perdendo a esperança. Mas, meus amados, uma coisa nós temos que é certo, amém? Na palavra do Senhor fala que Deus ele não muda, a palavra dele não muda. O mundo ele pode ser diferente hoje do que era diferente ontem, amém? O mundo ele pode passar por diversas evoluções, mas uma coisa não muda: Deus. O Deus que nós servimos, ele não muda. Na palavra diz, ele fala assim: eu sou o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Deus ele nunca vai mudar. Portanto, meus amados, nós que somos cristãos, que devemos entender que as atitudes, por causa dessas verdades que o Espírito ele coloca dentro de nós, determina o nosso sucesso ou a nossa falha. Nós temos que ter atitudes que provêm do Espírito Santo, mas muitas vezes nós temos atitudes que é o que nós vivemos ao nosso derredor. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes as suas decisões ou as minhas decisões baseia naquilo que nós estamos vivendo, ou naquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente viu ou escutou. Mas o que eu estou querendo dizer é que as nossas atitudes não podem ser baseadas nas circunstâncias ou nas coisas. As nossas atitudes
tem que ser baseado na presença do Espírito Santo. A nossa atitude tem que ser baseada no Espírito Santo, do que Deus quer revelar para nós. Nós temos que ter fé. Isso é ter fé. Nós passamos a viver por fé, não mais pelas coisas que nós vemos. Agora, aquele que vive em nós é maior daquele que está no mundo. Quantas vezes você já escutou essa frase? Nós tornamos uma nova criatura e as nossas atitudes mudaram. Sem percebermos, amados, eu, quando me converti, sem perceber, meu vocabulário mudou. Sabe, meu vocabulário mudou, minhas atitudes mudou. Porque eu comecei a andar com Cristo, comecei a ter uma caminhada com Cristo. E isso acontece porque é uma renovação da nossa mente, mas também as nossas atitudes mudam. Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo cristãos que falam palavrão, no meio de uma contenda, de uma briga. Meus amados, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Não basta nós apenas saber que é errado, mas no momento nós tomarmos a atitude certa do Senhor. Sabe, meus amados, as pessoas que te cercam, que são da tua intimidade, elas mudaram, elas vão mudar, elas mudarão, sabe por quê? Porque você que tem a presença do Espírito Santo, você é luz naquele lugar. Como Cristo, onde Ele passava, as coisas ao seu redor mudavam, milagres aconteciam. Então, nós não devemos levar pela circunstância, pelas nossas dificuldades, mas nós devemos crer e ter fé, e também ter atitude, para que as coisas ao nosso redor comecem a mudar também. Como eu disse no início, muitas vezes nós queremos mudar, muitas vezes eu quero mudar um jeito da Dani, ou a Dani quer mudar o meu jeito, mas não é. A gente não consegue mudar o jeito da pessoa, mas nós conseguimos o que? Mudar o nosso jeito, as nossas atitudes. E muitas vezes as nossas atitudes, o nosso jeito, consegue influenciar aquela pessoa que está ao nosso redor. E a gente ter um ambiente melhor. Uma coisa muito interessante que nós podemos ver, na Bíblia tem várias situações, e uma das situações assim que a gente vê de atitude assim que mais impacta a gente, acho que foi o início da história de Davi. O início da história de Davi é um exemplo de atitude enorme. Lá em 1 Samuel 17, 26, Davi, ele ouviu o gigante a desafiar. Davi era um homem convicto, firme e corajoso. Amém? E ele tomou um posicionamento. Ele, muitas vezes, é esse posicionamento que nós devemos tomar. Aqui em 1 Samuel 17, 26, o gigante ele falava assim, 1 Samuel 17, 10, disse mais o filisteu hoje, afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Esse gigante sabia que poderia ganhar muitas batalhas, mas ele sabia mas não passava na cabeça dele que ele poderia perder. E ele era uma pessoa arrogante, ele não imaginava que alguém poderia se levantar e confrontá-lo. Ele não imaginava que alguém no meio daquela gente toda poderia ter uma atitude corajosa. E Davi, ele ouviu o gigante desafiar. Em 1 Samuel 17, 26, ele fala assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar e afrontar de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia que o gigante, diante de Deus, ele era um Zé Ninguém.
Meus amados, muitas vezes nós temos que olhar para o gigante que tem nos afrontado. Sabe, eu não sei a dificuldade que você tem passado na sua vida, nesse momento, mas nós temos que saber que o nosso Deus, Ele é maior. E que se esse gigante que se levantou na sua vida, ele é um Zé Ninguém, amém? Mas que você é uma pessoa como um Davi, convicto no Senhor, firme e corajoso, e que vai tomar uma atitude certa, de se voltar contra e lutar, amém? E continuando aqui a história, então, muitas vezes, meu irmão, esse homem corajoso, ele tem que ser uma pessoa forte, firme, cheio de autoconfiança. Muitas vezes nós não temos que nos basear na carne e nos livros de autoajuda, mas em Deus. Deus é a nossa fonte. Muitas vezes nós temos que ter uma palavra de fé. Fala assim, não, eu estou passando por isso, mas eu vou superar. E Davi, ele sabia quem era Deus. Quando Davi pegou aquelas 5 pedras, em 1 Samuel 17:40, diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e o pôs numa forja de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quando Davi, ele pegou aquelas 5 pedras e botou numa forja, sabe? E pegou aquela funda para tirar. Na realidade, isso simbolizava o quê? Ele botou aquela pedrinha lá e ele começou a girar, dizendo: está escrito, está escrito. Muitas vezes nós, meus amados, no momento de luta, nós temos que proclamar a palavra do Senhor. Está escrito que eu vou pisar na cabeça do diabo, que aquele que se levanta é um derrotado, se levanta para cair. Nós temos que profetizar a palavra do Senhor. E Davi, ele confiava em Deus. Eu fico imaginando assim, ele girando aquela forja com a pedra, e ele orando em língua e falou assim: eu vou acertar, em nome de Jesus, eu vou acertar. E muitas vezes nós temos que tomar atitudes assim, sabe, levantar e buscar a presença do Senhor e falar assim: eu vou acertar. Aquelas 5 pedras, elas não era porque ele pegou ali 5 pedras, mas significa algo. Hoje a igreja tem 5 ministérios: apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestre. Através desses ministérios nós temos que buscar derrotar os gigantes na nossa vida. Sabe, o cajado que ele tinha, esse bordão, sabe, significava autoridade de Deus. Em 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, eu com escudo. Eu, porém, vou contra ti e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que eu mais percebo nessa passagem? Que quem é teu inimigo na realidade é inimigo de Deus. Davi sabia que aquele gigante que estava ali afrontando, ele falou assim: você não está me afrontando, mas você está afrontando o exército do Deus vivo. Sabe, aquele gigante, Golias, ele não era ali, ele não era o urso ou leão que estava se levantando ali contra Davi, mas aquele gigante estava se levantando contra Deus, e Davi estava indo em nome de Deus. Davi, ele teve uma atitude, sabe, Davi, ele reagiu, ele não ficou sentado ali com seus irmãos, com o exército falando do adversário, das dificuldades, porque muitas vezes esse é o nosso grande erro, meus amados.
Muitas vezes vem as lutas, vem as dificuldades, vem o adversário na nossa vida, e a gente procuramos alguém para pegar e às vezes, então, eu não consigo vencer isso daí na minha vida, eu não consigo, nunca vou alcançar isso. Muitas vezes, Davi, ele podia chegar ali e ficar se lamentando com os exércitos, com seus irmãos, falando assim, cara, nunca ninguém vai derrotar esse gigante. Mas muitas vezes, meus amados, mas uma coisa é certa, Davi, ele tinha uma convicção dentro dele, ele sabia quem Deus era para ele, e ele era corajoso. Davi era corajoso. Nós temos que ter uma atitude de coragem muitas vezes, sabe, não ficar lamentando, mas termos atitude e falar assim, não, eu vou lutar, eu vou vencer. Pensar como Davi. Estava todo aquele exército de Israel chorando, se lamentando, quem vai ser o louco que vai enfrentar esse Golias? Olha o tamanho desse cara. Mas Davi, ele tinha convicto do que Deus tinha para ele. Davi atacou o problema de frente, sem medo. Por quê? Porque Davi esperava a vitória da parte de Deus, cujo o nome é inefável. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. O mundo pode passar por evolução, as coisas podem mudar, pode ficar difícil, como nós estamos vivendo um período difícil, mas o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. Só que as nossas atitudes podem fazer a diferença. Nós podemos ter a atitude de Davi e tomar frente convicto, sermos corajosos e enfrentar as nossas lutas, nossos problemas, ou podemos ficar como aquele exército, lamentando, com medo. Eu, meus amados, prefiro tomar a atitude de Davi. Eu tenho certeza que você em casa também. Existe um Deus poderoso e vivo, que age sobrenaturalmente a nosso favor. Não importa quem seja contra, mas receba essa palavra, receba essa missão de derrotar o mal que está atormentando a porta da tua casa, o mal que está atormentando a tua família. Recebe um sinal da vitória de Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele está aí, Ele está aqui, e Ele faz a diferença na nossa vida. Davi aqui, ele não tinha a presença do Espírito Santo, mas Deus já tinha abençoado ele. Nós temos o Espírito Santo que está sempre conosco, um amigo. E muitas vezes quando nós estamos com medo, a gente pede ajuda para alguém. Vamos lá comigo, tal. Pede ajuda para o Espírito Santo. Fala assim, vamos lá, Espírito Santo, vamos comigo. Mas tenha uma atitude de fé. Tenha uma atitude corajosa, tenha uma atitude firme, sabe? Eu, nesses dias que estou em casa, no começo eu achei ruim, né? Ninguém gosta de ficar em casa, ainda mais um homem que não para. Eu lembro que eu fiquei 3 dias, fiquei sexta, sábado, domingo em casa, sem sair. Tudo parou, os serviços parou, algumas obras parou, e a gente bate aquela preocupação, mas eu estava em paz. Muitas vezes, meus amados, nós temos que parar e olhar as coisas ao nosso redor, e muitas vezes nós temos que tirar coisas boas desse momento que nós estamos vivendo, sabe? Eu
Eu acho que se eu não estivesse parado, eu não teria visto os primeiros passos do meu filho, do Daniel. Sabe, isso foi muito importante para mim. Eu sei que esse momento de luta que você está vivendo, você pode tirar coisas boas também. Só basta você ter uma ótica, a ótica de Deus, de Jesus. Amém? Não fique se lamentando como o exército de Israel ficou perante aquele filisteu, mas se levanta como Davi levantou, convicto que Deus estava com ele e Deus está com você. Se levanta com firmeza e com Se levanta com firmeza e coragem, porque Deus vai te abençoar. Amém? Quero estar orando com você, pedir para que você esteja fechando seus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração, começa a declarar palavras de adoração, de louvor ao Senhor. Muitas vezes, quando Davi ele estava ali para enfrentar Golias, ele se preparou. E nós devemos nos preparar. Então, em um momento quando a gente entramos em oração, um momento sobrenatural, onde nós temos livre acesso ao Pai. E eu creio assim que todo momento que nós entramos na presença do Senhor, nós devemos levar a palavra de adoração. Então começa a adorar o Senhor, começa a dar graça a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Oh Pai, nós te louvamos, Deus, e te adoramos, Deus. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar ministrando a Tua Palavra. Deus, nos capacita e abençoa, Deus, cada família, Deus, cada pai, cada sacerdote, Deus, que tem ali, Deus, que está colocando o alimento, suprindo a necessidade da sua família, Deus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso provedor. E o Senhor é a nossa fonte, uma fonte inesgotável, uma fonte que nunca falha, Pai. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa, Deus, cada filhinho seu, Deus, com os projetos que tem para esse ano, Deus. Que os sonhos, que a esperança, Deus, de cada um não venha, Deus, morrer. Mas, Deus, que nós venhamos ter atitude, Deus, e caminhar em direção à vitória, Deus, como Davi teve, Pai. Que nós, Deus, possamos ser firmes nos nossos passos, Deus. Que nós possamos ter coragem, Deus, e atitude, Pai. Pai, abençoa, Deus, cada irmão meu que está vendo essa live. Que Deus esteja confortando o coração, trazendo a paz do Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero agradecer, amém, por esse período. Sei que foi uma palavra bem curta, rápida, amém. E que Deus possa estar te abençoando, amém. Desculpa aí pelo nervosismo, né? A gente não tem o costume de falar olhando para uma câmera. E eu quero assim louvar a Deus pela vida de cada um, amém? Que vocês estejam nos ajudando a divulgar as lives que vai estar acontecendo. Nós estamos melhorando a nossa estrutura, né, para fornecer aí uma qualidade melhor, amém? Muitas vezes vocês vão estar vendo a gente testar, muitos testes. Faz 3 semanas que nós estamos aí trabalhando nisso, muitas vezes dormindo até 1h da manhã lá em casa, eu e a Dani mexendo, amém? Mas nós cremos que é para o reino do Senhor, amém? E tudo que nós fazemos é para o Senhor, amém? Que você possa estar nos ajudando aí, divulgando cada live, ou quando for estar acontecendo, né? É o momento da gente evangelizar, como o pastor Daniel falou, né? Compartilhe, use esse meio, um canal, porque eu às vezes tenho 100, 200 amigos, mas você pode ter 1000, muitos mais amigos que a gente não conhece. Então vamos estar divulgando a palavra do Senhor, vamos estar aproveitando esse tempo, amém? De nós estarmos aí. Uma coisa que eu também quero estar falando, né? Um recado,
Eu falei com o pastor Daniel hoje, você tinha algum recado que queria estar passando, e ele falou sobre as células, né? As nossas células ainda estão paradas, amém? Essa semana ainda está parada as células. Nós não sabemos se semana que vem vamos retornar. Provavelmente sim, mas o pastor quer deixar na liberdade, amém? Mas nós vamos estar aí verificando como vai estar sendo essa semana, que o governo liberou para o comércio estar abrindo algumas portas de alguns específicos, né? Áreas, de algumas específicas áreas, e conforme for seu andamento, aí a gente vai estar também abençoando para as células estar acontecendo na semana que vem, amém? Mas o pastor Daniel vai estar confirmando isso daí no próximo domingo, na nossa live do culto da família, amém? E eu quero dar uma boa noite para você, deixar a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que fique com vocês em nome de Jesus, amém. Boa noite.